Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou responder a um questionamento que comumente é feito aos professores de português, àqueles que se dedicam ao estudo da língua, né? Então olha só que engraçado, geralmente alguém manda uma mensagem aqui no canal ou para os meus amigos professores de língua portuguesa, alguma coisa do tipo assim: quem foi o cara que inventou essa história de gramática? Quem foi a pessoa que inventou esse monte de regra que não tinha nada para fazer? Neste vídeo eu vou te explicar de onde surgiu essa ideia, quem foi o cara e por que você tem que saber pelo menos um pouquinho de gramática, porque ela é importante, tá? Bem, vamos lá. Na realidade, a primeira gramática de que nós temos notícia no mundo ocidental foi proposta por um grego, isso mesmo, Dionísio Trácio, certo? Dionísio que morava na Trácia, por isso o Trácio. Muito bem, a gramática grega, né, que ele propunha, surgiu para dar conta do conhecimento sobre a gramática grega surgiu para dar conta dos textos que estavam escritos na língua grega e que não possuíam ainda uma espécie de sistematização. O que aconteceu? O Dionísio Trácio percebeu que, analisando um modelo de escrita, um modelo ideal de escrita, havia alguns padrões que se repetiam. Então, ele pensou, ora, seria interessante propor uma técnica gramatical, certo? E essa técnica gramatical se desenvolveu e virou aquilo que a gente entende como uma gramática. Então, para você saber, gramática não existe só no português. Gramática é uma coisa bem antiga. Toda língua natural, articulada, possui um sistema gramatical. Pablo, mas e aquelas línguas que são ágrafas? Línguas que não são registradas, as pessoas não escrevem. Ainda assim, possuem um sistema gramatical. Por muito, assim, pode ser muito simples, pode ser muito elementar, mas possuem um sistema gramatical. O sistema gramatical parte da observação dos fenômenos, daquilo que é escrito, de como se fala em algumas circunstâncias, e aí começam a surgir notações gramaticais. É fato que o sistema gramatical serve para regular a escrita, certo? Ele serve para regular as manifestações escritas da gramática. Mas ele também ajuda a explicar, a partir de um entendimento a respeito da estrutura gramatical, como é que funciona uma língua. E aí pode surgir mesmo o próprio aspecto da fala. O inglês possui uma gramática, o espanhol possui uma gramática, o russo possui uma gramática, o sueco, certo? Todas as línguas possuem a sua gramática. Agora, é importante que você entenda, a gramática não funciona assim. Estão lá algumas pessoas sentadas, uns velhinhos sentados e falam assim, ó, cara, Cleitinho, dá uma ideia aí para esse nome. O cara fala, sujeito composto. Carai, Cleitinho, essa foi de fuder, muito criativo. Não é assim que surge. Não é dessa forma. Bem, primeiro, existe uma análise que se faz de corpus. O que é corpus? Corpus é uma fonte que você vai buscar para analisar. Então, vários textos, né? O plural de corpus é corpora. Então, nós temos vários corpora e aí nos baseamos nisso, certo? Aí, pensamos, o que seria um modelo de escrita, um modelo ideal de escrita? Se fosse existir uma escrita perfeita, qual seria esse modelo? E aí, os gramáticos vão se reportar aos grandes escritores da tradição de sua língua, certo? No caso do Dionísio Trácio, ele pegou o Homero.
Ele pegou o Homero e falou, velho, qual seria o modelo de escrita, o modelo de gramática, o modelo de língua ideal? Homero. Então eu vou me basear agora para eu poder falar sobre estrutura gramatical nos textos do Homero. E ó, pau, começou a escrever, montou categorias. Ele partiu de um princípio que é um princípio taxonômico, de classificar as coisas, da mesma maneira que o Aristóteles fez, por exemplo, certo? Essa taxonomia é uma coisa muito importante em qualquer ciência, como a ciência gramatical. Ela serve para classificar, para facilitar o entendimento, para entender o funcionamento de alguma coisa, ainda mais no caso da língua, né? Que a língua é algo vivo, é uma manifestação social viva. Pois é. E aí, a partir dessa identificação, a gramática grega foi surgindo e foi ganhando corpo. Lógico que nós fomos ter a gramática grega, a gramática latina. À medida que as línguas iam surgindo, era necessário estabelecer princípios gramaticais para cada língua. Lembra, a gramática regula a escrita. As normas que nós temos lá são normas para que nós tenhamos um padrão mínimo gramatical. Ou seja, quando eu precisar escrever algo dentro de um padrão, eu vou me reportar à gramática. A gramática jamais pode ser uma coisa opressora. Quer dizer, ou você escreve assim ou não existe escrita. Existem formas alternativas. Pablo, por que na escola se ensina a forma padrão? Porque é a forma padrão que vai aplicar algo como uma isonomia da escrita. Novamente, isonomia da escrita. Mas também é muito importante que você entenda que existem formas variantes. E a própria gramática explica isso, certo? A própria gramática explica isso. Uma regra gramatical, uma norma, surge a partir da observação de fenômenos repetidos. Mas não é repetido assim do tipo, alguém começou a falar, aí na minha comunidade linguística umas 4 ou 5 pessoas estão falando, aí eu vi que mais 10 ou 20 pessoas estão falando, já faz parte da gramática. Não. Até que alguma coisa passe por um processo de gramaticalização, demora um tempo, depende de muitos registros, de muita gente utilizar dentro de um corpus de análise. Eu espero que você tenha entendido minimamente como é que surgiu essa história de gramática. Surgiu por aí, tá? Eu vou trazer aqui uma série de vídeos explicando alguns conceitos, né? Um pouquinho de gramática, um pouquinho de linguística, um pouquinho de etimologia, para que a gente possa aprofundar ainda mais o conteúdo que nós temos no canal e trazer mais informações para as pessoas. Para que você entenda, dentro da gramática existe ciência. Existe ciência e ela é bem séria e bem importante. E não é qualquer um que pode arbitrar sobre a essência gramatical, né? Do tipo assim, eu acho que deveria ser desse jeito, então vai ser desse jeito. Não. Existe também opinião dentro desse campo e existe ciência. E ciência é uma coisa que, feliz ou infelizmente, esmaga a opinião alheia. Beleza? Curtiu? Deixa uma pergunta aí, certo? Compartilhe esse vídeo e, é claro, se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Faça a sua inscrição e ative as notificações. Até a próxima e força, guerreiros!